Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre a complexidade dos tempos, como as mulheres enfrentam essa complexidade dos tempos e o que é complexidade dos tempos e qual é o seu impacto no universo feminino. Então vamos ver como isso pode afetar todos nós, mas vamos ver aqui especialmente no caso das mulheres. Então, a complexidade dos tempos está relacionado com os desafios da vida moderna. Quais são esses desafios? Você já parou para pensar? Como que é a vida, né, hoje em dia? Sempre temos aí uma velocidade alarmante, né? Sempre precisamos fazer coisas para ontem, sempre chegam coisas com pedidos de urgência, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, na sociedade em geral, né? Tudo que é solicitado é sempre com muita pressa, é sempre muito... sempre existe muita cobrança, né, para entregar rápido e bem feito. Então, isso gera o que a gente chama de complexidade dos tempos, esses desafios da vida moderna que pode gerar, né, várias consequências na vida de todos nós, mas qual que seria o impacto no universo feminino? Então, nós vamos ver na aula de hoje, especialmente isso, né, como que isso pode afetar o universo feminino, especialmente porque as mulheres elas precisam muitas vezes desenvolver mais tarefas do que os homens. Isso é um fenômeno que realmente acontece e continua presente na vida das mulheres, pelo que a gente está vendo ainda na nossa sociedade. Então vamos ver qual é esse impacto na vida das mulheres. Para continuar falando, né, desse impacto, da complexidade dos tempos na vida das mulheres, vamos voltar a história da Ana, né? Você conheceu na aula 1 a Ana, que é de tecnologia da informação, começou o seu curso, já está atendendo, né, seus clientes online, também presencial. Ela tem muita coisa como muitas mulheres, né? Ela tem várias funções. Ao mesmo tempo que ela atua como mãe, esposa, ela também atua como estudante de tecnologia, ela também já trabalha, né, online, presencial, oferecendo seus serviços. Então a vida dela realmente é muito corrida, né? Como acontece com muitas mulheres. Então isso a gente pode descrever como sendo os desafios da vida moderna, mas que tem um impacto mais intenso muitas vezes no universo feminino, como estamos vendo aqui na vida da Ana, né? Que trabalha com tecnologia da informação. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Ana? Vamos ver então o que ela está estudando. Como nós vimos, matemática é muito importante para a área da tecnologia da informação. Quando você escolhe fazer um curso, você tem muitas disciplinas relacionadas com a matemática. E a Ana agora está estudando os pontos médios. Você já ouviu falar do ponto médio? Observem esse gráfico, vamos ver juntos? Então, ó, nesse gráfico, a gente tem ali, se vocês observarem, um ponto P mais embaixo, né, depois o ponto Q mais em cima, e no meio vocês observam um ponto M, né? Esse ponto M, se vocês observarem, ele tem as suas coordenadas que foram chamadas ali de xm e ym, né? Se você olhar na direção do x, está marcando xm, e se você olhar na direção do y, está marcando ym. Então, esse ponto médio, se você já tem um gráfico desenhado como está aqui, você já pode pegar direto as coordenadas dele, né? É só copiar qual o valor do x, do y, perfeito. Mas muitas vezes você tem dois pontos quaisquer e você precisa buscar esse ponto médio. É o que nós veremos agora. Vamos ver então uma fórmula que vai nos ajudar. Então aqui a fórmula, pessoal, é bem simples, na verdade é a média, né, dos valores de x e a média dos valores do y. Se vocês observarem do lado esquerdo, ó, x1 mais x2 dividido por 2. Quem seria o x1 e o x2? Se você tem dois pontos, né, e você quer calcular o ponto médio, você vai pegar o x do primeiro ponto e o x do segundo ponto, que é sempre aquele valor da esquerda, quando você já organizou o par x e y, né? E aí você soma os dois, divide por 2, vai dar a coordenada de x do ponto médio. Depois, quando você vai para o y, mesma coisa. Se você tem dois pares, né, e você observa qual é a coordenada de y nos dois, você soma esses valores de y, divide por 2, vai dar também a coordenada do y para o ponto médio. Vamos então ver um exemplo? Então aqui a gente tem um exemplo, pessoal, para fazer o cálculo. Nós estamos considerando aqui o segmento formado pelos pontos A, 6 e 14 e o ponto B, menos 10 e 9. E aí a gente vai calcular as coordenadas do ponto médio, né? Usando a fórmula da média aritmética que a gente acabou de ver, né? Então observem aqui, ó. Primeiro o valor do x, né? Vamos calcular, xm representando o x do ponto médio, tá? Aí você tem ali x1
1 mais x2 dividido por 2, né? Então vamos achar o x1 e o x2. Qual que é o x1? Olha lá no A. Se você olhar no A, o valor da esquerda vale 6, esse é o valor do x1, é 6. Se você olhar no B, o valor da esquerda, quanto que vale ali? Menos 10. Então a gente tem x1 e x2, 6 e menos 10. Por que que ficou menos? Porque o valor era negativo. Mesmo que eu esteja somando, porque é uma média, né? Eu estou somando os dois valores, mas prevaleceu o valor negativo ali, então eu estou somando 6 com menos 10, né? Então ali eu já nem preciso representar mais menos 10, eu já posso considerar direto 6 com menos 10, tá certo? Quando eu faço 6 com menos 10, observem na sequência quanto que vai dar. Vai dar menos 4, porque eu subtraio e conservo o sinal do maior. O maior é o negativo, ficou negativo, né? Então eu subtraí 10 menos 6, que deu 4, mas ali o negativo prevaleceu, né? Então deu menos 4 sobre 2, porque era o 2 que estava embaixo, que já era da fórmula da média. E agora eu faço a divisão, né? Então menos 4 por 2 vai dar menos 2, né? Ali o resultado final vai ser negativo, o xm menos 2, né? Porque dividindo ali menos 4 por 2, na divisão, sinais diferentes dá negativo, tá certo? Então chegamos no xm menos 2. Agora vamos ver o y, ó. Vamos agora observar as coordenadas do y. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. y1 e y2 dividido por 2. Onde eu olho, pessoal, o y1 e o y2? Vamos olhar sempre nos pontos que foram dados. Você tem lá o ponto A e o ponto B. Olha agora o lado direito, tá? Que é a posição do y. Então, olhando o ponto A, o lado direito, qual que é o valor do y? Vocês encontraram? Observem ali, ó, o 14, né? E quando você olha o ponto B, no lado direito, qual que é o valor do y? Observem ali no ponto, é o 9, né? Então, 14 mais 9 ali, né? Então, 14 mais 9 foram substituídos, ficou 14 mais 9 sobre 2. Ali o 14 mais 9 vai dar 23, tá? Então, 23 sobre 2. Aí, fazendo a divisão, os dois são positivos, tá? E aí a gente vai chegar no 11,5, tá? Então, ali não tem problema que a coordenada do y seja um valor decimal. Tranquilo, não tem problema. Não precisa sempre dar um valor inteiro, não, tá? E aí a gente encontrou ali as coordenadas do x e do y, que seria a posição do meu ponto médio, ok? Então aqui a gente terminou o exercício, né, o exemplo. Então, pessoal, agora é a vez de vocês pensarem um pouquinho, ó. Dados os pontos A, 2 e 4, B, 6 e 8, qual é o ponto médio? Façam igual o exemplo, tá? Pega ali, soma os dois valores de x, divide por 2, os dois valores de y, divide por 2. Vou dar um tempinho aí, vocês vão pensar. Então, pessoal, agora vamos pensar aqui, ó. Vocês conseguiram chegar no par? 4 e 6, não foi esse o resultado que vocês conseguiram? Por quê? Vocês fizeram a soma do 2, que é o x do A, com 6, que é o x do B. Aí vocês encontraram 8, 8 dividido por 2 deu 4, que é ali o valor do x no ponto médio. E quando vocês somaram o 4, que é o y, né, do ponto A, com 8, que é o y do ponto B, deu 12, e 12 dividido por 2 gerou aquele 6, né? Então aí vocês conseguiram achar o ponto médio, parabéns. Muito bem, importante continuar treinando para que vocês memorizem, guardem bem a ideia. Solta a vinheta de curiosidade. Então, pessoal, eu trouxe uma curiosidade para vocês relacionada com essa fórmula do cálculo do ponto médio, né? Então, como que surgiu essa fórmula, né? Por que que ela é usada tão amplamente? Se eu poderia só fazer uma medição, qual a praticidade dela? Então, tem mais detalhes aqui nessa curiosidade que vai ajudar vocês a ter aí mais riqueza de informações, que vai ajudar na prática também para que vocês tenham uma visão mais ampla aí dos pontos médios. Nosso primeiro exemplo, esse primeiro exemplo que já foi feito, né, na aula sobre médias. Então aqui, ó, temos alguns valores que foram dados, né? Eles eram medidas em centímetros, eram 7 quantidades no total. Nós fizemos a soma de todos eles, né? Dividimos pelo total e chegamos em 5 centímetros. Vamos ver então como fazer agora usando a HP12C, esse modelo de média. Vamos ver agora como fazer com o HP. Então o exemplo já está aqui, né, resolvido com o cálculo completo, o resultado final aqui 5 centímetros. Se você tiver dúvidas, né, sobre esse tipo de cálculo, veja uma aula anterior de média, mediana e moda, que tem todos os detalhes sobre como fazer esse cálculo, e aqui tem o símbolo x barra, né, que é o símbolo da média, ok?
Vamos então ver como fazer na HP. Primeiro vamos fazer a limpeza de registros. Vamos usar a tecla F e a tecla CLX, que em cima tem o R e G. Então vai fazer a limpeza de registro quando você aperta essas duas teclas, F e CLX. Agora que você fez a limpeza, vamos fazer então o lançamento dos dados. Para lançarmos os dados, você vai usar essa tecla somatória que você está observando aqui. Então, cada dado aqui embaixo, você vai pegar o 4, vai colocar 4 somatória, o 5, 5 somatória, o 4 de novo, 4 somatória, o 6, 6 somatória, o 5, 5 somatória, o 8, 8 somatória e o 3, 3 somatória. Não é necessário digitar o 7, porque a própria HP faz a contagem de quantos dados você lançou. Agora você vai pedir para a HP calcular para você. Você vai clicar aqui na tecla G e vai clicar aqui na tecla 0, que embaixo tem o X barra. E o X barra representa a média. Tá certo? A HP vai te dar esse resultado, 5 centímetros, que é o valor da média dessas 7 medidas. Então, pessoal, o vídeo está na íntegra, vocês poderão assistir na plataforma, não deixem de assistir até o final, é bem bacana. Então não deixem de acessar, pessoal, os materiais que estão na plataforma no Saiba Mais, a gente sempre relembra, né, no final da aula, mas é muito importante, porque você precisa complementar seus estudos e você precisa treinar cada vez mais, e esses vídeos foram preparados para ajudar nesse sentido. E a nossa frase final, né, para reflexão no tema da aula de hoje, diz assim: o avanço da tecnologia acelerou muito todos os processos e, consequentemente, o ritmo em que trabalhamos. Isso afeta toda a sociedade, mas especialmente as mulheres, que ainda necessitam, em geral, atender mais tarefas ao mesmo tempo em suas múltiplas funções em seu dia a dia. Ótimos estudos a todos!